Beleza, pessoal. Descobrimos um pouco mais sobre essa aplicação do Laurels API, o que que ela faz, qual é a funcionalidade dela. Então, a gente entendeu que ela é um back-end que simplesmente vai se comunicar com o front-end ou outro serviço que precisa desses dados específicos de customers e Laurels, né, de advogados, vai mandar essas requisições e ele vai responder, né? Vai bater no banco de dados e vai responder os dados que ele solicitou, né? Esse front-end ou, né, uma outra aplicação ali que precisa desses dados, tá? Então, qual é o impacto do usuário? Vai ser baseado no que a gente for implementar que depende dessa aplicação. Vamos supor que a gente está fazendo um front-end ali que vai se comunicar com esse Laurels API ali para mandar as requisições. Então, a gente tem uma tela, né? Essa tela aí vai ser uma tela que o advogado vai ver. E aí, nesse momento, ele vai cadastrar um novo cliente e vai clicar no OK, depois de preencher os formulários. E o front-end vai capturar essas informações do formulário e vai passar isso em JSON para nossa API, mandando uma requisição POST, né? Então, o cliente vai olhar, vai esperar a nossa API retornar esse valor que foi criado com sucesso. E aí o front-end vai retornar para o cliente que esse usuário foi criado com sucesso e ele vai conseguir visualizar esse usuário na plataforma ali rapidamente, né? No site, né? No front-end. Então, a gente viu ali que então a gente tem um fluxo de criação muito importante, né? O fluxo de criação é importante, o fluxo de atualização também. O advogado vai atualizar um documento novo, ou vai atualizar a pasta ali de folder daquele customer, e ele precisa que essa atualização seja feita com rapidez, né? Então ele precisa de rapidez, experiência do usuário. Lembre-se sempre disso, pessoal. Então, vamos olhar um pouquinho sobre quais SLIs e SLOs a gente pode fazer, tá? Então, voltando aqui para nossa tela aqui, Scarlet Drawing, deixa eu só aumentar ela aqui para vocês. A gente tem o seguinte, a gente tem o SLI e SLO, e aí vamos pensar um pouquinho sobre o SLI, né? Olhando para o usuário, o que que a gente precisa, tá? Quanto tempo médio nossas requests estão durando? Então, lembra que a gente falou agora há pouco sobre o advogado que vai mandar essa requisição, ele precisa que essas requisições sejam feitas o mais rápido possível. Então, uma atualização de um cliente, o cadastro de um novo cliente, seja algo de bate-pronto. Ele vai escrever ali, vai mandar o formulário, vai ser criado com sucesso, ele já vai olhar para aquele usuário já na base de dados, né? Que eles tiverem lá. Então, a gente precisa de um monitoramento disso. Qual é o tempo médio que essa API aí, que faz esse processo de criação, né, e retorno de informações, esteja ok, esteja muito boa. Então, a gente tem um tempo médio das nossas requests. Quanto tempo nossas requests estão durando? Isso é um indicativo de serviço, tá? A gente vai criar métrica para olhar para isso daí. Então, outra coisa que a gente precisa monitorar, olhando para o nosso usuário, é quantos erros estamos recebendo em determinado fluxo. Então, fluxo de criação, fluxo de resgatar a informação desse cliente, fluxo de update de um cliente. Então, a gente ver quantos erros a gente está tomando no geral, criando uma média por, por path, talvez, né, por fluxo, que a gente vai criar uma linha do usuário, né? A gente vai entender qual fluxo que a gente acha mais importante aí para a nossa experiência do usuário. E aí, por último, né, a gente pode ter vários SLIs ali, tá, gente? Eu listei três para essa aula não ficar gigante, né? Então, a disponibilidade do nosso serviço. Então, o quanto o nosso serviço fica disponível, tá? Então, é muito importante isso daí, tá? Disponibilidade. Então, é por isso que a gente vai colocar probe no nosso serviço para ter requisições batendo o tempo inteiro nesse serviço para a gente entender qual é a disponibilidade dele, tá bom? Então, muito importante isso daí. Então, aí, baseado nos nossos SLIs, né, quanto tempo médio nossas dura, disponibilidade, quantos erros,
né, que são métricas palpáveis que a gente vai visualizar e quantificá-las, né? Lembre-se muito bem disso, SLI, dá para se quantificar, dá para se observar. A gente vai passar para o nosso objetivo, que é o SLO. Então, o P95, a porcentagem média das nossas requests de duração, de latência, né, olhando para a latência, deve estar na média de 100 ms, tá? Não pode passar disso. Nosso 95% das solicitações tem que estar numa média de resposta de 100 ms, tá? Podia até ser menos, tá? Tô colocando até muito aí. A gente tem que ter uma resposta rápida da nossa API. 99,5 de taxa de sucesso em um período de X dias. Eu coloquei X dias, como é um teste que a gente vai fazer aqui no período curto, não dá para a gente ter uma visualização do impacto level disso daí, né? Porque geralmente o cálculo, eu vou falar mais embaixo para vocês como é que esse cálculo é feito, tá? Então a gente vai dividir os minutos que a gente tem no mês e vai calcular isso em porcentagem, né? Quantos minutos a gente pode ficar fora ou não. E aí a gente vai colocar isso na porcentagem, que é a porcentagem do tempo que a gente vai estar observando. Então, é o tempo observado e o tempo que está sendo metrificado, dividido pelo tempo que está sendo metrificado, né? Então, aí a gente vai ter essa taxa de sucesso, que é o quê? A gente vai ficar olhando para as nossas métricas de sucesso, né? E a gente vê qual que é a taxa disso, né? Qual que é qual que é a taxa de sucesso, de acordo com a taxa de erro. Estamos tendo muito erro, mais do que sucesso, e a gente vai estar trabalhando nessas métricas ali do SLI, mas hoje a nossa taxa de sucesso, de requisições que estão dando sucesso, tem que estar 99,5 de taxa de sucesso, tá? Então, não é para estar... A gente tem uma porcentagem bem pequena de erro. Então, 99,95% o serviço tem que estar disponível, né? 99,95 em um período de X dias. Tá? A gente também vai calcular isso por dias. Então, basicamente isso daí. Aí, beleza. Uma coisa importante de se notar dessa métrica de disponibilidade. Ah, Mário, mas isso é muito alto. 99, meu Deus, o serviço nunca cai. Mas é aí que tá. Se você estiver medindo por 30 dias, olha só, por exemplo, se o serviço esteve disponível por 99,95 do tempo em um período de 30 dias, significa que você ficou indisponível cerca de 21 minutos nesse período. Tu imagina ficar 21 minutos fora da tua aplicação, um período de 30 dias. É bastante coisa, né? Se for parar para pensar agora no período de 30 dias, 24 por 7, a gente faz essa divisão do tempo que está sendo observado, que no caso são 30 dias, a gente tira aqueles 5% ali do 0,05% de 99%, a gente fica com 21 minutos, é bastante coisa. Então, olhando para essa métrica específica, a gente vê que não ainda está viável. Podia ser até 99,99% aí de disponibilidade. Agora nunca 100%, tá? 100% é algo irreal, não existe isso. Só para ficar claro isso, 100% de disponibilidade num algo que não depende totalmente de você, problemas de rede, problemas de cloud, isso aí vai ser inviável de se manter, né? Não tem um erro budget implementado, isso aí não vai dar certo, tá? Então, a gente precisa converter o tempo que a gente vai estar monitorando em minutos. Por exemplo, vou converter de dias para minutos. Eu vou fazer uma semana, cada monitoramento de uma semana, então eu vou monitorar uma semana, né, para criar esse dashboard um pouco melhor. Uma semana dividido ali, a gente joga isso para minutos e aí a gente multiplica pela porcentagem de erro budget, né? A gente vê quanto de erro que a gente pode ter e multiplica isso por 100. Então, a gente vai ter o mesmo valor que a gente tem aqui, ó, 99,95. Se no caso a gente está disposto a perder 21 minutos aí no período de 30 dias, tá?
Então, esse aqui que vai ser os nossos indicativos de nível de serviço e nossos objetivos de nível de serviço, tá? CS Level Objectives, CS Level Indicators, certo? Então, a gente vai criar essas métricas e vai criar nossos objetivos, tá? Esse aqui é a experiência do usuário. Pensem muito bem naquela aula que eu dei no módulo 2. Tudo aqui é para olhar para o usuário final, é para ele estar satisfeito, é para estar dando tudo certo. Então, não adianta a gente criar uma stack com lock, com um monte de coisa, com tracing, métricas, sendo que a gente não está olhando para a métrica certa, a gente não está pensando no objetivo certo. Então tem que começar aqui para depois a gente ir para outro lugar, tá? Para a gente partir para a tecnologia. Vamos olhar para o nosso cliente para depois a gente olhar para a tecnologia. Então, a partir do princípio que o cliente está, a gente sabe muito bem o que ele quer, o que que nossa aplicação, a gente sabe o que a nossa aplicação faz, a gente sabe como deixar nosso cliente satisfeito, a gente sabe quais métricas a gente vai usar para a gente ver isso, e a gente sabe a quantidade que a gente está disposto a errar, né? Então, é isso aí. O quanto que a gente está disposto também a acertar. É muito importante que esteja isso em mente, tá, pessoal? Então vamos lá. Na próxima aula, vamos botar a mão na massa. Vou explicar para vocês como que a gente vai criar essa infraestrutura toda aí do zero, usando IAC, né, Terraform, usando o Helm, criando seu cluster Kubernetes, criando toda a stack com só na linha de comando ali, dois, três comandos, tá com toda a tua infra criada, tá? Vamos lá.